Gente, experiência incrível do curso. Eu já trabalho na área, inclusive na área da micropigmentação, apaixonada pela técnica de fios, que é uma técnica muito natural, que já era o que eu almejava trabalhar com ela. Tô super ansiosa para colocar tudo em prática. Eu tenho zero experiência na área da beleza, zero experiência com sobrancelhas, então descobri desde o design, a forma como fazer os nanofios. Ela dá um suporte muito bom. É uma pessoa muito amável, né? Muito simpática. E ela realmente estimula a gente naquilo que a gente ainda não tá bom. Então, tipo, se o fio ainda não tá bom, se precisa melhorar alguma coisa, então ela dá sempre um feedback, ela tá sempre ajudando, sempre melhorando. E ela realmente foca muito naquilo que ela vê como necessidade maior. Gente, eu quero deixar o meu depoimento com relação ao curso da Karen. Eu vim em busca de aprender algo mais e a Karen entregou tudo e muito mais. Ela é muito delicada, é prestativa, atenciosa. A gente aprende de uma forma natural, além do que a técnica é bem natural, fica muito lindo. Então, assim, ela nos passou muita confiança e ela nos acompanha do começo até o fim. Oi, eu sou a Eliana, participei do curso com a Karen, um curso maravilhoso, um curso no qual ela entrega tudo ao aluno, todo o conhecimento, dedicação, ela tem um zelo assim enorme e a técnica dela é uma técnica assim inovadora. Eu já faço sobrancelha de micropigmentação, mas o que eu aprendi antes ficou no passado. Hoje é uma nova Eliana, é uma nova fase. Eu me sinto assim realizada profissionalmente.
Sejam muito bem-vindas à nossa Masterclass de Nanoblade. Para quem chegou aqui de paraquedas e ainda não me conhece, eu me chamo Karen Libani, eu sou criadora do método FuseUp e eu ajudo profissionais da área da beleza a se tornarem reconhecidas pelos seus atendimentos com sobrancelhas. Antes da gente começar, me conta aqui nos comentários se você já trabalha com sobrancelhas ou se você ainda não trabalha. Enquanto você vai me contando aí se já trabalha ou não, eu quero te dar os parabéns por estar comprometida aqui comigo nessa Masterclass. Isso já demonstra o quanto você leva a sério essa oportunidade. Porque provavelmente você teve um dia corrido hoje, mas dedicou um tempinho para estar aqui comigo e se aperfeiçoar ainda mais nos seus atendimentos. E eu valorizo muito isso. Não só eu, mas o mercado da beleza e da estética também precisa de profissionais assim. Diariamente surgem novas técnicas, atualizações e quem não se atualiza fica para trás. Eu costumo dizer que é igual aqueles salões antigos que fazem ainda aquela mecha na touca, ninguém faz mais aquilo. Então eles foram ficando para trás e as clientes sempre valorizam quem entrega procedimentos atuais e o que está em alta. Então se você está aqui pronta para aprender uma nova técnica, uma técnica moderna, atual, que entrega naturalidade para suas clientes, você está pronta para evoluir. Fica aqui comigo até o final porque hoje eu vou fazer um procedimento de nanoblade na prática, do zero até a finalização com muitas dicas imperdíveis. E quem ficar aqui comigo até o final vai ter uma oportunidade de concorrer a um kit com tudo o que você precisa para começar nos seus atendimentos de nanopigmentação. Mas afinal, para quem é essa aula de hoje? Essa aula de hoje é para quem é design de sobrancelhas, mas gostaria de agregar mais valor aos seus atendimentos com a Nanoblade, para quem trabalha na área da beleza e gostaria de começar a trabalhar com sobrancelhas também, para quem ainda não trabalha com sobrancelhas, mas já quer começar tendo um diferencial, e para quem já faz micropigmentação, mas está em busca de mais naturalidade para os seus atendimentos. Me diz aqui uma coisa, quanto é que você cobra em um design simples na sua cidade ou as profissionais que trabalham aí? Aqui em Fortaleza, que é a minha cidade, por exemplo, eu vejo muitas meninas cobrando em média de 30 a 60 reais por atendimento. Eu mesma comecei com design com rena e no começo eu achava o máximo, mas quando eu descobri a oportunidade de trabalhar com nanofios, isso começou a me incomodar. Porque eu cobrava 50 reais em um design e levava 40 minutos a 1 hora para fazer. E eu sabia que eu podia fazer uma nanoblade em praticamente o mesmo tempo. Na minha transição, eu até brincava com as minhas clientes, até uma amiga minha, que a rena estava em falta, e falava, vamos fazer uma nanoblade, você vai adorar. Porque eu vi que realmente não compensava nem para mim, nem para minha cliente fazer um design com rena, por exemplo. Pois a rena tem ali aquela duração de 15 dias. Então, a cliente que faz rena é uma cliente muito potencial para fazer uma nanofios. Pois se ela faz uma nanofios com você por 600 reais e só vai precisar fazer de novo entre 6 meses a 1 ano, ela vai acabar economizando. Então, ela vai preferir fazer a nanofios do que fazer a rena, porque ela vai estar sempre pronta e sempre bonita. Isso já é uma estratégia de venda para você usar com seus clientes de design. Isso, inclusive, me ajudou a converter muitas clientes de rena para micropigmentação. A nanopigmentação no caso. Mas talvez você nunca tenha feito um design e trabalhe em alguma outra área da beleza, como cabelo, unhas, cílios, limpeza de pele. Independente do que você esteja fazendo hoje, eu arrisco dizer que você ganha com esses procedimentos, o que você ganha com esses procedimentos é bem menos do que o que você pode ganhar com uma nanopigmentação. Na verdade, pensa agora quanto é uma consulta médica, em média, na sua cidade. Pensou? Talvez 500, 600, 700 reais não seja o certo. Alguma vez você já imaginou poder fazer algo que te permitisse ganhar o mesmo que uma médica sem precisar fazer faculdade? Até hoje eu ainda me impressiono o quanto esse mundo das sobrancelhas é abundante e eu quero que você também enxergue isso. Além de, você também pode atender de qualquer lugar do mundo. Você pode se mudar para a Europa, por exemplo, e você vai conseguir realizar os seus atendimentos e ser muito bem reconhecida e remunerada por isso. E eu venho falando 600 reais no valor do procedimento, mas antes mesmo de ensinar esse método, eu já cobrava 1.200 reais na FuseUp aqui na clínica. Mas muito provavelmente você pode pensar que cobrar 1.200 reais em uma sobrancelha ainda parece uma realidade um pouco distante. Mas eu falei esse valor só para você ter uma referência. Trazendo para uma realidade mais comum, de uma pessoa que está começando, uma micropigmentação ou nanopigmentação feita por um profissional que está iniciando, normalmente custa em média 600 reais. E ainda assim é um valor muito interessante para você cobrar em tão pouco tempo. Qual profissão, por exemplo, te permite ganhar 1.200 reais, 600 reais em 1 hora? Eu particularmente desconheço. O valor que você vai cobrar, ele também vai depender muito da forma que você vai ofertar esse produto. As pessoas vão pagar o valor, contanto que você faça elas acreditarem que vale aquilo ou que vale ainda mais. Então elas vão pagar. Inclusive no nosso curso eu também tenho bônus sobre estratégias de comunicação e marketing.
E eu trouxe essa reflexão porque às vezes a gente não se acha capaz. Fomos educadas a se contentar em trabalhar o mês inteiro para receber um salário. Pensar em receber esse mesmo salário em 1 ou 2 dias quebra totalmente a nossa programação mental. Existem vários estudos que mostram que o nosso cérebro é dividido em 3 partes. O cérebro reptiliano, que é um lado mais primitivo do nosso cérebro, responsável pela nossa sobrevivência. O sistema límbico, que é responsável por gerenciar as nossas emoções. E o neocórtex, que é responsável pelo lado racional do nosso cérebro. E é justamente o cérebro reptiliano que busca te proteger de tudo que é novo, porque ele não quer que você se prejudique. Se alguém chega pra mim dizendo que eu posso viver algo que eu nunca vivenciei antes, meu cérebro vai me proteger e me convencer a ficar na minha zona de sobrevivência, ou seja, a zona de conforto. E se você quer apenas sobreviver, ganhando apenas um salário por mês, eu até respeito isso, mas talvez essa aula não seja pra você. Eu quero que fique aqui comigo quem quer alcançar voos mais altos na sua vida, faturando R$8.000 ou mais todos os meses. Quem realmente quer crescer, se destacar e se diferenciar. Agora eu acredito que você já entendeu o tamanho da oportunidade que está à sua frente. Então vamos seguir. A FuseUp tem basicamente 4 etapas. A primeira delas é o design, onde você aprende os fundamentos e mapeamentos. Em seguida, o início da parte reconstrutiva, onde você vai agregar mais valor ao seu procedimento. Depois a gente faz o preenchimento fio a fio com a nanopigmentação. E finalizamos o protocolo com o estímulo de crescimento. E de bônus, eu coloquei nos módulos do curso também Brow Lamination para agregar ainda mais valor aos seus atendimentos e à sua cartela de serviços. Inclusive, essa foi também uma estratégia que eu utilizei para agregar mais valor aos meus atendimentos. Então a cliente vai perceber que ela não vai fazer só uma micropigmentação, por exemplo, mas sim um tratamento completo, onde a sobrancelha dela vai ficar como ela nunca tinha visto antes. Além de também poder oferecer esses serviços de forma separada e aumentar muito a minha cartela de procedimentos. Eu costumo dizer que eu sou o melhor case de sucesso da FuseUp. Olha essa foto que eu vou colocar aqui na tela, que é o meu antes e depois. Olha como ficou super diferente, como meus pelos cresceram. Isso foi no começo, porque hoje em dia o resultado ficou ainda melhor, porque esses pelinhos que cresceram já estão mais maduros, ou seja, mais grossinhos. Então minha sobrancelha está bem mais preenchida. Antigamente, por exemplo, eu fazia brow sempre para deixar ela mais grossa com esse mesmo formato. Hoje eu mal faço brows e tô super feliz com a estrutura dela, porque eu acho muito natural. E além de mim, olha esses antes e depois que eu vou deixar aqui na tela, que são resultados aqui da clínica. Como fazem diferença no olhar das clientes. Isso é incrível porque você trabalha estética e saúde, oferecendo um tratamento novo. É por isso que eu digo que fazer sobrancelhas é a melhor profissão do mundo. Porque além de vender beleza e melhorar a aparência daquela cliente, você muda como ela se sente. Você vai entregar confiança para ela, e uma pessoa confiante domina o mundo. Transformar vidas através do seu trabalho, sendo bem remunerada por isso, principalmente um trabalho tão artístico como o nosso, é indescritível. Antes de começar a trabalhar com sobrancelhas, por exemplo, eu trabalhava como vendedora de shopping, trabalhando duro um mês inteiro para ganhar apenas um salário. E é por isso que quando eu vejo uma mulher que hoje em dia é refém do CLT, ou até mesmo desempregada, já me vem uma lembrança de mim lá no início. E é engraçado porque eu comecei a fazer sobrancelhas porque eu queria uma renda extra. Eu jamais imaginei que isso fosse virar a minha principal fonte de renda em minha profissão. Na época do shopping, eu fiz um curso de sobrancelhas para iniciantes e comecei a atender no shopping mesmo. Fui pegando gosto até que eu decidi sair do shopping e montei um espacinho no meu quarto para atender as minhas amigas. O retorno foi tão bom e tão interessante que em pouco tempo eu já pude alugar minha primeira sala comercial, mais simples mesmo, e reformar do jeito que eu queria. Depois de alguns meses, ali no começo da pandemia, eu decidi que ia ir para a segunda sala, para uma segunda sala ainda maior, e chamei algumas profissionais para atuar comigo. Assim eu comecei a montar minha equipe e eu tenho profissionais comigo até os dias de hoje. Foi incrível porque eu lembro da sensação de crescer em meio a tantos desafios. Até hoje eu sinto uma coisa incrível. Nessa época eu amava rosa e vendo as fotos que eu vou colocar aqui na tela eu acho que dá pra perceber, né? O espaço cresceu e eu e a equipe evoluímos cada vez mais. Eu até me aventurei em mais 2 expansões até chegar na clínica que eu tenho hoje. Mas no meio dessas expansões chegou um momento bem difícil pra mim, onde a minha vida pessoal ficou um pouco diferente, porque eu cheguei a trabalhar de segunda a segunda e eu comecei a não me reconhecer mais. Eu mal sabia quem era a Karen fora do trabalho. E foi nesse momento que eu me aproximei mais de Deus e tudo começou a ter mais sentido novamente. Mas nesse momento tão difícil e importante, eu refleti muito sobre a possibilidade de ensinar outras mulheres a aprenderem a viver com sobrancelhas. Porque na minha clínica eu já atendia o dia todo, a minha agenda já estava cheia de atendimentos, mas eu sempre recebia mensagens perguntando se eu não ministrava algum curso. E até então eu não pensava em ensinar, eu só queria realmente atender.
Mas acredito que se hoje eu estou aqui fazendo essa aula, compartilhando o meu conhecimento com você, é porque existe um propósito maior, que apenas atendendo as minhas clientes e retendo o meu conhecimento, eu não ia conseguir. Ao longo dessas expansões, dessas fases que eu passei, o que me ajudou muito a agregar valor nos meus atendimentos foi desenvolver o método FuseUp. Ele surgiu com a ideia de aumentar o meu ticket médio, trazendo um tratamento onde as clientes gostassem ainda mais do resultado final e pudessem pagar mais. E foi assim que eu saí de um atendimento simples de microblading, cobrando R$600, para hoje poder cobrar o dobro desse valor com a FuseUp. Assim eu atendo menos, consigo dar conta de tudo, ter liberdade financeira, de tempo e ainda ganhar super bem. É um sonho, né? E agora, para você ter um gostinho de tudo que você vai viver daqui pra frente, vamos para nossa aula prática de nanoblading, que é uma das etapas mais importantes do método FuseUp, onde eu vou te mostrar do zero até a finalização, com várias dicas muito importantes, então já se prepara para anotar tudo. Então vamos para nossa prática da nanoblading, que vai ser a técnica que vai mudar a sua carreira, vai ser uma técnica que vai agregar muito valor aos seus atendimentos. E aqui eu vou falar um pouco para vocês sobre toda a minha experiência que eu tenho nessa área. Então já peguem o caderninho, a caneta e anotem todas as dicas que vocês vão ver que vão ser muito importantes. A gente vai começar aqui pela higienização. A Clara já preencheu a anamnese, já me falou qual é a principal queixa dela, então eu já sei exatamente o que trabalhar nessa sobrancelha. No caso dela, ela quer uma sobrancelha mais volumosa, mais preenchida. Ela sempre teve a sobrancelha fininha, então a gente optou por fazer os nanofios. No caso, quando a pessoa tem por genética uma sobrancelha que tem essa estrutura de pelos mais fininhos e é mais fininha, já é mais indicado a nanofios do que uma FuseUp, por exemplo, porque o estímulo de crescimento pode não ser tão eficaz. Tá? Então aqui, o mais indicado para ela realmente foi a nanoblading, que a gente vai conseguir trazer esse volume, essa naturalidade aqui no pós-imediato. E essa espuminha de limpeza que a gente usa é o sabonete neutro, que a gente mistura com água filtrada, e a gente já consegue trabalhar muito bem com ele, super econômico e rende bastante. Então venho com essa espuminha de limpeza e o tônico calmante da Howard para fazer essa higienização. E em seguida eu vou passar o meu antisséptico, deixar agindo aqui 1 minutinho enquanto eu faço o preparo do material para começar a fazer os fiozinhos. Como ela tem pouquinho fio, eu vou tirar esse pouquinho excesso que tem realmente só no final. Vou fazer logo os fiozinhos. O máximo de excesso que eu puder aproveitar vai ser bom. Então aqui agora eu venho com o meu antisséptico. Passo em toda a região das sobrancelhas, nesse movimentozinho circular. Deixo agindo 1 minutinho. Então, enquanto o meu antisséptico está agindo, eu vou preparar o meu material de atendimento, que vai ser o T-Body e a lâmina. Vou encaixar, vou fazer os fiozinhos. São eles que eu vou usar para fazer os fiozinhos. Então, para vocês que estão começando, eu vou mostrar aqui como faz essa montagem do T-Body. A gente deixa ele assim desmontadinho para fazer a limpeza, a higienização, a esterilização. Então, já vou montar aqui e vou encaixar a lâmina. E para quem não sabe, a diferença de nanoblading para microblading é justamente essa lâminazinha aqui. Na nanoblading, essa lâmina que a gente usa, ela é mais fininha. Então a gente consegue fazer fios mais realistas, a gente consegue fazer fios mais finos, imitando e simulando melhor o fio natural. Então a diferença da microblading para nanoblading é justamente a finura desse fio, porque na nanoblading essa lâmina é mais fininha, consequentemente o resultado é mais natural, mais bonito e mais harmônico. Então aqui eu vou escolher uma dessas lâminas para trabalhar na pele dela, tá? No nosso curso a gente fala mais a fundo sobre todos esses tipos de lâmina, como vocês podem escolher e as lâminas que eu indico. Então, para trabalhar na pele dela, eu vou escolher essa lâmina aqui, que é 16U. Eu acho ela maravilhosa porque a gente consegue ter muito movimento nos fios. Então, eu sempre uso para fazer fios lâminas em U, tá? Então, eu escolhi essa 16U porque a sobrancelha dela é mais fininha e a largura dela também é ideal para fazer os fios que eu gosto, que são fios mais curtinhos. Essa lâminazinha que a gente usa, ela é descartável. Então, eu sempre abro na frente da cliente, mostro para ela que eu tô abrindo agora. Abro aqui e vou fazer o encaixe no meu T-Body. Para fazer esse encaixe no T-Body, eu sempre faço em cima de uma superfície, em cima da minha bandeja, do meu carrinho de atendimentos, mas eu vou fazer aqui para mostrar para vocês. Mas é sempre mais indicado você fazer em cima da sua superfície de trabalho, porque caso caia ou caso você se desequilibre, ela acabe caindo ou não encaixando da forma certa, se ela cair, ela vai cair em cima da sua bancada, então não tem problema, tá? Então, eu venho aqui com a minha lâmina. Quando o T-Body vem, quando ele chega pra você, ele chega assim fechadinho, ó.
Então você vai pressionar para baixo, dar essa giradinha e você vai ver que ele vai abrir essa regiãozinha do topo, que é a região que você vai encaixar a lâmina. Então eu enfio aqui a minha lâmina, deixo ela no encaixe que eu gosto. Eu sempre gosto de deixar ela assim um pouquinho mais lateralizada, não tão reta, tá? Então, mas é muito sutil. Antigamente eu usava ela muito reta, só que eu sentia que me atrapalhava um pouco na hora de fazer os fios, não tinha tanto movimento. Então agora eu deixo ela um pouquinho pro lado, mas bem pouco. E aí eu uso para marcar quando eu uso essa daqui, ela fica sempre no comecinho desse símbolo aqui, ó. Nem muito para fora, nem muito para dentro. Como ela é uma lâmina flex, é uma lâmina muito flexível, então se eu deixar ela muito para fora, isso pode acabar me atrapalhando na hora de fazer um fiozinho. Então sempre deixo aqui, ó, nessa média da metade da lâmina mesmo, tá? Se ela não tiver o ícone, é na metade da lâmina, ficando aqui mais ou menos um dedinho para fora. E quando eu for fechar, eu coloco para baixo, dou uma leve pressãozinha e giro. Sempre giro bem, deixo bem apertadinha para ter certeza que ela vai ficar bem firme, ó. E não vai me atrapalhar na hora que eu estiver fazendo o fio, ela não vai andar. Então sempre tenho que me assegurar antes de começar que ela tá realmente bem encaixada e bem firme, que é o caso aqui. Então o tempo que eu estava fazendo a montagem desse equipamento, que é o que vocês mais vão usar, o que vai mudar a vida de vocês, eu vou fazer agora o mapeamento, né? Tava agindo o antisséptico e agora eu vou fazer o mapeamento. Então venho aqui com o lenço umedecido ou com o algodão em disco para trabalhar nessa área. Quando você vai trabalhar com nanoblading, é muito bom você usar ou lenço umedecido ou algodão em disco. O algodão normal, ele tem, às vezes, ele solta, às vezes, alguns fiozinhos, e isso pode enganchar na sua lâmina, isso pode também atrapalhar na hora de fazer o fio, pode acabar deixando um fio mais grosso, porque às vezes a gente não percebe. Então, o ideal para fazer essa higienização da lâmina, da região, é realmente um lenço umedecido ou algodãozinho em disco, que são os dois que eu vou usar aqui nessa aula. Então, eu escolhi fazer na Clara o nosso mapeamento à mão livre, tá? No nosso curso a gente fala sobre algumas formas para você mapear, principalmente se você está começando na área. Eu já faço dessa forma porque eu tenho um pouco mais de experiência, então é mais rápido, eu me identifico melhor, mas tem outras formas de mapear também. Eu escolhi aqui fazer o à mão livre e eu vou encontrar primeiro os 3 principais pontos da sobrancelha dela, que é o ponto inicial, o ponto alto e o pontinho final, lembrando sempre que esse ponto inicial até o ponto alto, ele tem que ser predominante, né? Essa parte do corpo da sobrancelha é sempre maior do que o final, que é a regra 70-30. Dessa forma a gente consegue ter proporções melhores, deixar uma sobrancelha mais fluida e mais elevada, valorizando o olhar dela. Então, da mesma forma, eu vou fazer aqui do outro lado. E, no final, a sobrancelha dela já vai me dar esse guia. Tá vendo que essa parte predominante aqui do ponto alto, ela tem uma aglomeração maior de pelos, então eu consigo me guiar bem melhor. E depois eu vou fazer o encontro desses fiozinhos, acompanhando o pelinho natural dela. Estico bem a pele, para o meu lápis deslizar melhor. Vou lá na base da estrutura dela, ó, bem abaixo do excesso de pelinhos, o máximo que eu puder para engrossar essa sobrancelha, mas também não distanciando muito, porque se distanciar muito vai dar para ver os fios que a gente fez, e a ideia é ficar sempre bem natural. Então a diferença desse mapeamento para nanoblading, de um mapeamento para design simples, por exemplo, é que a gente sempre vai fazer aqui o mais próximo possível do excesso mesmo, para que os fios que a gente for fazendo ficarem sempre dentro do desenho da estrutura dela, para ficar bem natural. E não dá para ver o que é o fio que a gente fez e o que é o pelo natural, tá? Já no design não, a gente sempre faz um pouco abaixo para manter o máximo de excesso possível e engrossando a sobrancelha, né? Então, estou aqui com os meus 3 pontos guias, estico essa pele, vou lá na base, o máximo que dá, mas sempre pertinho do pelo dela, ó. E vou deslizando esse lápis aos pouquinhos. Se eu for tentar fazer essa linha de uma vez, vai ser mais difícil. Então, quando eu vou fazer a mão livre, eu sempre estico bem a pele e vou fazendo aos pouquinhos uma construção mesmo. O ideal no design de sobrancelhas é a sobrancelha ser toda da mesma espessura. Ela vai ter essas elevações, né, onde a gente vai dar esse efeito mais aberto no olhar dela, mas é sempre ela ter a mesma espessura. Então, aqui a gente já vê que ela sofreu um processo de afinamento, ó. Essa parte do arco. Talvez por querer arquear mais a sobrancelha,
acabaram entrando aqui, tirando muito pelinho. Mas não, o ideal é realmente, ó, sempre manter a mesma espessura, tá? É sempre uma linha que você vai tirar abaixo disso. Então essas entradas, assim, elas já correspondem a um erro no design, que é justamente o que a gente consegue corrigir bem com a micropigmentação, com a nanopigmentação, no caso, né? Porque a longo prazo, o pelinho dela aqui nessa região não cresce mais. Então, a nanopigmentação é super indicada nesses casos, da cliente querer engrossar mais a sobrancelha, deixar ela mais preenchidinha, mais contínua. Que hoje em dia a gente vê que o design que deixa o olhar da cliente mais bonito não é esse design arqueado, e sim um design mais fluido, mais contínuo, com essa pontinha mais elevada. Outra coisa que eu gosto muito nesse mapeamento é que eu consigo fazer ele de forma bem personalizada e individual. Então aqui vocês percebem que eu estou indo de acordo com os pelinhos naturais dela, rente a essa aglomeração maior de pelos, ó. Então é bem personalizado, nunca vai ter um formato padrão para todas as sobrancelhas. Então o mapeamento geométrico, aquele que criava um design padrão para todas as sobrancelhas, vem sendo cada vez menos usado, porque a tendência é esse processo ficando cada vez mais personalizado e mais natural. Não existe um formato padrão, né? O que é ideal, em caso de todos os designs, é sempre manter essas quinas mais arredondadas, para dar essa ideia de fluidez melhor, e sempre deixar essa cauda aqui na mesma altura do começo, pelo menos, ó, para dar uma ideia de lift. Quando essa cauda desce mais do que o começo, a cliente tende a ter uma cara de tristeza maior. Então, para deixar esse olhar mais confiante, a gente sempre vai fazer essa projeção, tentando deixar essa parte do início mais baixa do que o ponto alto aqui, ó, para ir subindo levemente, mas a cauda continua aqui nessa mesma altura, tá? Então, fiz um lado, vou fazer o outro, ver aqui rapidinho. Vou lá na base dos pelinhos dela, ó, geralmente é um dedinho aqui de distância do olho. Chego o máximo que eu puder aqui de pertinho dos pelos, mas também tentando manter esse excesso, ó. E vou traçando a minha linha aos poucos. Estico sempre a pele. E agora para a parte de cima. Quando eu vou engrossar a sobrancelha da cliente, eu sempre busco engrossar ao máximo nessa parte de baixo, tá? Porque essa parte de baixo é onde a gente consegue fazer o encaixe perfeito dos fios que a gente vai fazer. A gente vem com o fiozinho e encaixa ele aqui dentro dos pelinhos naturais. Se eu for tentar engrossar essa sobrancelha por cima, vai ficar muito artificial. Então, eu nunca engrosso uma sobrancelha por essa parte superior. Essa parte superior sempre fica extremamente rente aqui, ó, ao pelinho natural dela. Eu faço o mínimo de fios possíveis nessa parte superior, tá? Sempre ficando aqui, ó, bem rente mesmo ao pelinho natural, quase que dentro aqui dos pelinhos naturais dela. Porque todo fio que eu fizer aqui vai ser apenas complemento, tá? Nunca ultrapasso de jeito nenhum para engrossar ou para adicionar mais. Por isso que tem que ter muito cuidado quando você vai fazer uma brow lamination. Às vezes a cliente fez a brow lamination e um pouquinho tempo depois ela quer fazer fios. E você não pode acompanhar aquele formatinho da brow lamination, tá? Senão o fio vai ultrapassar essa região e quando o fio dela descer, não vai ficar legal, não vai ficar harmônico. Então, indicado que a cliente não tenha feito brow lamination para que você consiga acompanhar o caimento do pelinho natural dela. E esses fios ficarem sempre bem natural, mesmo com brown ou sem brown. A brown é para ser um complemento, né? Então, vou fazendo os ajustes que eu preciso. E quando eu finalizar esse mapeamento, ele nunca vai estar 100% já ok. Eu sempre sento a cliente de frente para mim e olho que pontos eu preciso ajustar. Vira só um pouquinho para cá. Ou igualar. Porque quando eu faço esse mapeamento, ela está deitada. Então, quando ela senta de frente para mim, eu consigo ver exatamente que pontinhos eu preciso ajustar, o que precisa ser melhorado. Então, sempre ao finalizar esse mapeamento, independente do mapeamento que eu escolher fazer, eu vou sentar ela de frente para mim e ajustar os pontinhos que eu achar que sejam necessários para que ela fique mais simétrica, o mais simétrica possível. Então, aqui eu já venho com o meu pentinho, ó, e vou vendo se a altura das bases está igual, se a altura aqui em cima está igual. Vou fazendo os ajustes que eu preciso. Então, aqui eu vou ajustar um pouquinho esse começo. Né? Esse início aqui da sobrancelha dela, por exemplo, ele é um pouco depois desse, né? Então, o que é que eu vou fazer? Vou tentar balancear para que eu consiga igualar mais. Vou fazer essa parte mais para dentro, essa parte um pouquinho mais para fora.
mas sempre me baseando de acordo com o pelo natural dela. Eu nunca vou poder sair muito, tá? Então, eu venho um pouquinho mais à frente aqui com muito cuidado. Porque o máximo que eu posso sair aqui dessa região são 1 ou 2 fiozinhos, tá? Então, para igualar mais ela, eu vou aproximar um pouco mais. E essa daqui eu já vou deixar mais rente ao pelinho. Olha como fica diferente, porque essa daqui já é bem mais próxima, ó. Então, vou fazer esse balanceamento. Essa vai ficar mais rente e essa eu vou botar um pouquinho pra cá. Bem sutil, vocês percebem que é realmente aqui, ó, só 1 centímetrozinho mesmo, pra ficar natural, porque eu tenho sempre que fazer dentro da estrutura de pelos naturais dela, sempre puxando pra dentro, pra não ficar artificial. Também posso vir com o meu lápis aqui encontrando a altura, ver se a altura tá igual, ver se o finalzinho das duas tá igual. Esse finalzinho também é um pouco mais curto. Então, finalizamos aqui o mapeamento, eu vou mostrar pra ela aprovar, tá? Sempre mostro o mapeamento assim que eu finalizo, pergunto o que ela quer mudar, o que ela quer melhorar, e vou fazendo também de acordo com o que ela me falar, corrigindo também essas assimetrias aqui, ó. Só em corrigir esse ponto do arco, esse ponto inicial, as sobrancelhas dela já vão ficar bem mais simétricas e já vai solucionar muitas das queixas dela. Então, finalizamos o mapeamento, encontrei os 3 principais pontos, liguei eles entre si, sentei ela, conferir. E aqui está o mais simétrico e personalizado possível, tá? Então, essa técnica ela é realmente muito individual, muito única para cada cliente, porque a gente sempre faz ela dessa forma. Mesmo se você escolher trabalhar com a linha, são esses mesmos princípios, então você vai conseguir personalizar os seus resultados de acordo com cada cliente nessa parte da nanopigmentação. A próxima questão aqui é a corzinha que a gente vai escolher para trabalhar nessa estrutura de pelinhos da Clara, tá? Ela tem um pelinho castanho médio, um pouquinho mais puxado para o castanho claro, e ela me falou que sempre descolore a sobrancelha, porque quando ela faz a raiz, essa sobrancelha também, ela gosta que fique um pouco mais clara. Então, a cor que eu vou escolher utilizar aqui na Clara vai ser um castanho claro, com um pouquinho do nosso castanho mais escuro para ficar um castanho médio, só que puxado para um tonzinho mais claro. Como ela também tem uma estrutura de pelos muito boa, isso permite que seja possível que a gente use esse tom, porque os fios vão ficar extremamente camuflados. Se ela tivesse uma sobrancelha mais falhada, e eu precisasse preencher bastante nessa base, então eu já escolheria realmente um castanho médio. Como ela tem uma sobrancelha bem cheia, eu vou complementar, eu consigo fazer essa misturinha deixando esse castanho um pouco mais clarinho, para ficar mais harmônico e preencher as falhas de uma forma bem natural. Outra dica para quem realmente está começando a fazer essa espinha aqui, finalizei o meu mapeamento, o próximo passo é justamente fazer essa espinha, porque assim eu vou saber até onde ir com os meus fios ascendentes e descendentes e não tem o risco de eu cruzá-los, então vou dar o acabamento certo aqui nessa região do meio das sobrancelhas, que é justamente a região que algumas pessoas têm dificuldade, ó. Então, desenhando essa espinha, eu consigo me guiar melhor, tá? Faço dos 2 lados. Sempre me baseando aqui, ó, pelo caimento do pelo natural dela. Tá vendo que esse pelinho descendente, ele vem mais ou menos até aqui. Então, aqui é onde a minha linha da espinha vai ficar. Ele começa aqui e vem até aqui. Até aqui, ó, são todos pra cima. Então, aqui eu começo a fazer fios de transição. Prontinho, mapeamento pronto, espinha pronta. Então, podemos começar. Já escolhi o pigmento, já fiz a minha espinha, mapeamento certinho. A cliente aprovou. Vamos lá fazer a misturinha das cores. Então, aqui eu vou fazer a minha misturinha de cores. Vou colocar predominantemente o meu castanho claro. E depois eu venho com o meu castanho mais escuro para fazer essa misturinha. Existe também o castanho médio já pronto, tá? No curso eu ensino como fazer as misturinhas, quais as cores de pigmento vocês devem ter, assim, para iniciar de uma forma positiva, quais marcas. Então, no curso a gente vê mais profundamente essa parte da escolha das cores, que tipo de misturinhas fazer ou não fazer, e o que é necessário realmente ali para você começar com um investimento bom, tendo bons resultados e um bom lucro. Então, eu fiz aqui a minha misturinha com o microbrush e vou fazer os fios. Tudo certinho, eu vou começar a fazer meus fios. Eu sempre deixo o pigmento assim bem na pontinha da lâmina, tá? Se ele subir nessa lâmina fica mais difícil para mim fazer esse fio. E também sempre vou ficar limpando o fio, então já deixo um lencinho aqui sempre pertinho de mim, para eu, entre um fio e outro, ir fazendo a limpeza dessa lâmina. Então aqui esse primeiro fiozinho que eu vou fazer, ele é sempre um fiozinho flutuante, tá? Ele é um fio mais curtinho, e ele é um fio que vai ficar entre a base superior e inferior, para que ele fique com um acabamento bem natural. Um fio mais curtinho aqui entre essas duas bases. Primeiro fiozinho feito. Percebam que
eu só encosto a lâmina e deslizo, tá? Não tem uma pressão para botar sobre a pele, é só a forma que eu faço esse fio. No curso a gente também vê mais sobre isso. Não precisa de pressão. Eu vou esticar a pele e vou arrastar a minha lâmina e ela já vai ficar exatamente na profundidade que eu preciso. Uma coisa bem característica de que você vai estar atingindo a camada certa é o sonzinho que essa lâmina vai fazer. E entre um fio e outro, eu sempre vou limpando essa lâmina. Então aqui é sempre bom ter muito cuidado na hora de botar a pressão, tá? Porque isso pode fazer você aprofundar demais esse fio na pele. Então é sempre, ó, muito sutil esse barulhinho da lâmina, que é como se fosse um trepidadozinho, um zumbidinho que a lâmina faz, vai indicar que você tá na camada certa. Limpar a lâmina de novo. E aqui nesse começo eu sempre priorizo tramas que tenham esses fios mais curtinhos. Raramente você vai ver uma trama, por exemplo, um fio natural, sendo um fio longo que vai do começo ao fim. Então aqui nesse começo eu sempre gosto de fazer essa trama mais abertinha, ou seja, os fios um pouco mais distantes para ficar bem sutil. Qualquer coisa no final eu complemento e dou um acabamento melhor. E fios mais curtinhos, tá? Dessa forma eu consigo ter uma naturalidade maior. Porque o comecinho das sobrancelhas geralmente é sempre a região que as clientes têm menos pelo. Então se eu coloco essa trama muito preenchida, acaba ficando um pouco artificial também, tá? Que é outro errinho comum. Quando você quer uma máxima naturalidade, o ideal é sempre deixar o mais leve possível, principalmente nesse comecinho. Então, eu coloquei o microfone mais pertinho para vocês tentarem ouvir o barulhinho que ela faz, que é uma das indicações de que você está trabalhando na camada certa, tá? Esse barulhinho, ele é bem médio, tá? Ele vai fazer esse barulhinho. Se for muito extremo, significa que a lâmina também está trepidando demais na pele, ou então que a pele está ressecada. Então, o ideal é que ele seja assim, médio, para que você tenha uma boa fixação, trabalhe na camada certa e o fio fique sempre bonito. Quando faz muito esse barulho, às vezes pode ser a lâmina também que você está usando, que pode ter uma trepidação maior. E às vezes, para a cicatrização desse fio, isso não é tão legal, porque ele acaba cicatrizando mais pontilhadinho. Então, a escolha dessa lâmina também vai fazer total diferença para um bom resultado, tá? Então, aqui a trama que eu escolhi trabalhar na sobrancelha dela foi uma trama que eu falo muito no curso, que é uma trama de fios mais curtinhos. A gente vai sempre ramificando aqui os pelinhos para que eles pareçam o mais curtos possível, para que não fique aquele fio muito longo e artificial na sobrancelha da cliente. Embora nessa parte aqui do meio, a gente não consiga visualizar tão bem a trama, é muito importante que a gente treine essas tramas para que ela fique sempre bem natural. A gente pega uma cliente que tem uma estrutura de pelos bem menor, então é importante que a trama esteja bonita para que o seu resultado sempre fique o melhor possível. Outra coisa também que dá para perceber é que a pele não sangra. Ela solta essa linfazinha, tá vendo? Mais avermelhada. E essa linfa geralmente é maior em peles oleosas, mas ela não chega a ter um sangramento. Se sangrar, significa que você realmente está atingindo uma camada mais profunda, então o ideal é que ela fique sempre só com essa linfazinha, tá? Às vezes a pele é sensível, essa linfa acaba sendo um pouco mais forte, mas se sair sangue, muito sangue, significa que você já está fazendo um corte mais profundo. Então são itens que você pode ir observando, são indicativos que você pode ir analisando para saber se está fazendo fios na camada certa, se esses fios vão ficar bonitos, tá? E outra coisa que eu sempre faço é ficar limpando a lâmina. Por quê? Porque ao passar a lâmina na pele, ela pode ir acumulando aqui algum restinho de pigmento, alguma pelezinha morta que a lâmina tenha vindo a puxar nessa parte mais superficial. Vira assim um pouquinho. E isso pode acabar me atrapalhando. Então, se eu quiser o fio mais fino possível, eu tenho que estar constantemente limpando essa lâmina. A forma que eu estico a pele também vai fazer toda a diferença na espessura desse fio, tá? Percebam que eu tô sempre esticando bem a pele
porque é justamente esse esticar que vai fazer eu ir na camada correta. Não é sobre colocar mais pressão, é sempre sobre esticar e deslizar. Porque quando a pele volta ao normal, depois que eu estico, ela volta ao normal. Ela volta justamente na camada certa. Então é esse esticar que vai fazer eu atingir exatamente a camada certa. Aqui um fiozinho de transição, esse fio sempre mais deitadinho para fazer o encontro desses fios que vêm de cima, de baixo para cima e agora os de cima para baixo. Então esse fiozinho de transição é sempre mais deitadinho. Estico a pele e vou fazer os meus fios descendentes. Encaixando aqui dentro do pelinho natural dela. Então finalizei aqui esse lado, vou fazer a saturação. Saturação é o ato de empurrar esse pigmento aqui para dentro desse fiozinho. E eu sempre faço essa saturação realmente, ó, pressionando aqui para dentro da pele dela, tá? Não é só passar, não. Eu arrasto e empurro levemente aqui para dentro da pele dela, para que o fio tenha a melhor fixação possível. Então, enquanto eu vou fazer o outro lado, eu vou deixar ele agindo aqui, ó, empurro, estico e empurro para ele entrar bem e a gente ter a melhor fixação. Eu falo muito sobre a saturação também no curso, tá? Porque essa saturação é uma coisa que faz diferença. Então, empurrar ela assim para dentro do fiozinho vai fazer com que o seu fio tenha uma fixação ainda melhor. Outra dúvidazinha que pode surgir é sobre anestésico. Como eu mostrei para vocês, a técnica é muito superficial. Então, não precisa de anestésico. É rapidinho e super tranquilo. O anestésico ele pode acabar atrapalhando em vez de ajudar. Porque quando a gente passa ele antes, quando a gente faz o fio em si, que a gente corta aquela pele, não tem um efeito muito forte, né? Ele é um anestésico de pele fechada. E ele vai também dificultar esses indicativos de implantação, que é o sonzinho que a lâmina faz na pele, a produçãozinha da linfa. Então, às vezes, com anestésico, você pode acabar aprofundando o fio sem perceber. Porque na clínica a gente não usa anestésico e é super tranquila. O máximo que a cliente sente é um incômodozinho quando ela é mais sensível, mas é super suportável. Não é claro? Tu achou suportável, né? Sim. Mas achou mesmo, né? Achei. Então, vou começar aqui o outro lado. A posição que eu vou me colocando também quando eu vou fazer esses fios varia muito, tá? Eu nunca fico num ponto fixo. Isso vai variar se você é destro, se você é canhota, mas você sempre vai ficar se movimentando para dar mais caimento nesses fios e projeção. Então vamos lá, lembrando que essa sobrancelha eu vou fazer mais dentro do desenho para balancear esses dois inícios dela, que são diferentes, tá? Fiozinho, mas sempre o primeiro fiozinho é flutuante. Então, fios mais curtinhos, uma trama mais aberta para dar mais naturalidade. Aqui, não tem problema se a trama não ficar 100% igual, tá? O que acontece? Às vezes ela tem uma falha maior desse lado, a gente precisa preencher um pouco mais. Então, a trama, ela pode variar, sim. Até porque os pelos da cliente, eles nunca vão ser 100% simétricos de um lado e do outro, né? Então, às vezes ela tem uma falha maior nessa sobrancelha e eu preciso preencher um pouco mais do que a outra para ela ficar mais semelhante, tá? Então, eu faço a mesma base, mas às vezes uma sobrancelha precisa, sim, de mais preenchimento do que a outra. Então, aqui eu tô de cabeça para baixo para ela, mas quando chega nesse ponto eu já não consigo mais dar movimento aos fios, ó. Eu travo aqui. Então, eu vou pra frente dela. Viro ela assim um pouquinho para mim. Então, já aqui na posição certa, peço para levantar um pouquinho o queixinho e consigo dar um caimento melhor aos meus fios. Percebam que onde eu vou, não importa a posição, eu sempre estou esticando a pele dela, tá? Em 3 pontinhos, ó. Que é justamente para chegar na camada certa que eu falei para vocês. Então, ó, estico nesses 3 pontinhos e deslizo a minha lâmina. Estico e deslizo a minha lâmina. Limpo. Eu consigo fazer até uns 2 ou 3 fiozinhos, assim, ó, sem limpar a lâmina, no máximo, tá? Mais que isso eu posso correr o risco do meu fio ficar grosseiro. Então, fiz 1, 2, 3, agora vou limpar minha lâmina, tirar o excesso da umidade aqui para não ter perigo do pigmento subir. Lembrando que o pigmento tem sempre que ficar na pontinha da lâmina. E estico bem e faço o meu fio. Percebam também que essa lâmina, ela tá sempre projetada para o lado de fora das sobrancelhas. Ela tá levemente inclinada para uma lateral, como a gente viu quando eu fiz o encaixe. Então, ela vai sempre ficar apontando para fora. Se eu estiver aqui, ela tá apontando para cá. Aqui, ela vai estar apontando para cá.
Então essa partezinha que tá lateralizada sempre vai ficar apontando para fora das sobrancelhas, tá? Ah, mas por quê? Porque quando ela fica para dentro, eu posso acabar aprofundando o fio sem querer. Limpei a lâmina, pontinho da lâmina, estico a pele. Então, no curso, todo curso você consegue visualizar bem a projeção desses fios, a forma que a gente faz esses fios, justamente para você visualizar a técnica melhor do que se você tivesse pessoalmente às vezes, porque a gente dá um super zoom. Então, você consegue entender bem direitinho como funciona a trama, como é que ela é feita. Você consegue visualizar bem, como se eu estivesse do seu lado. E aqui a gente vai finalizando bem pertinho já. Para vocês verem, é super tranquilo, super rapidinho. O tempo que você demora para fazer esse procedimento é o mesmo que você faz um design com rena, por exemplo. Foi por isso que com o tempo eu fui diminuindo cada vez mais meu design com rena e fui ficando mais nessa parte da nanopigmentação. Agora a gente vai fazer a saturação desses fios, sempre empurrando para dentro. Finalizamos a parte principal, vou deixar agindo desse lado enquanto eu vou ver se esse outro lado aqui precisa de algum acabamento. Então, venho com a minha espuminha de limpeza, tiro bem aqui o excesso do pigmento entre os pelinhos. E agora vocês vão ver a naturalidade dessa técnica, como é incrível. Então, ela tem esse grande diferencial de ser extremamente natural, você realmente não consegue nem perceber quais fios foram feitos. Ela é muito diferente daquela micropigmentação convencional mais antiga, né? Aquela esfumadinha. A gente consegue entregar a máxima naturalidade. E aqui também, uma das vantagens dela ser super natural é que além da sua cliente ficar extremamente satisfeita, não tem muita margem de erros, né? Bem tranquila de você fazer o procedimento como vocês viram. E também ela tem uma recorrência maior, né? A cliente volta anualmente para fazer a manutenção, por ela ser extremamente superficial, delicada e natural. E isso é uma vantagem, né? Porque ela consegue sempre estar atualizando a técnica, a sobrancelha sempre fica bonita, não tem aquela degradação do pigmento para uma cor fantasia, que são aquelas cores esverdeadas, avermelhadas. Então é bom para ela e bom para você, porque dessa forma a sobrancelha dela fica sempre bonita e você também consegue estar sempre com a sua cliente ali com você. Retirar aqui o restinho com o meu lenço umedecido. Olha isso, gente, não dá nem pra ver direito de tão natural que ficaram os fios. Super fininho. Vou pentear aqui pra vocês visualizarem melhor. Eu sempre faço a conferência nesse final pra saber se os fios estão exatamente na camada certa, né? Então, vou conferir aqui, estico, abro um pouquinho todos. Vejo onde eu preciso fazer um preenchimentozinho a mais. Mas olha como já ficou perfeita. E aqui eu só vou dando acabamentos nas partes que eu preciso complementar, com mais algum fiozinho. Então, eu vou tirar aqui do outro lado agora, pra gente olhar os dois lados, ver se precisa igualar algum pontinho. E quais acabamentos a gente precisa fazer para ela finalizar 100% linda. Sempre faço um acabamentozinho no final, adicionando algum fiozinho. Sempre tem essa questãozinha do acabamento, que é o que deixa ela ainda mais bonita. Então, vou fazer a higienização. Eu gosto sempre de fazer esses ajustes depois que eu olho os dois lados, que eu consigo ver onde está precisando para que ela fique mais bonita, mais simétrica entre os dois. Então, eu esperei aqui uns 5 minutinhos, agora eu tô tirando para igualar os dois. Porque eu consigo fazer os dois acabamentos juntos, dos dois lados, e depois eu só deixo agir no tempo de saturação final. Adoro esse ventiladorzinho, porque às vezes o meu pelinho fica úmido, e aí eu não consigo visualizar tão bem, então adoro secar um pouquinho assim no final. Vira aqui. Tanto na Nanofields quanto na Brow Lamination, eu adoro esse ventiladorzinho. Depois que eu descobri ele, nunca mais larguei. Dou uma olhadinha se eu preciso fazer alguns acabamentos.
Então, eu achei aqui alguns pontinhos que a gente pode dar um acabamento para ficar ainda mais bonito. Então, tô marcando aqui, ó, para eu puxar alguns fiozinhos novos nessa região. Não repassar, tá, gente? Eu vou puxar novos fiozinhos complementares. É raro repassar um fio, tá? Eu sempre gosto de deixar o fio o mais limpo possível, para que ele cicatrize cada vez mais bonito. Então, tô mapeando aqui os meus pontos de acabamento. E esses acabamentos são pontinhos que dá pra melhorar. Aqui, por exemplo, ó, como ela tem mais pelinho aqui, vou complementar com o fiozinho aqui. Lembra que eu deixei a trama mais aberta? Então agora eu vou complementar com o fiozinho e nesses dois pontinhos pra deixar ela mais grossinha. Então aqui deixamos o tempo de saturação ideal para a pele dela, né? Cada tipo de pele tem um tempo de saturação ideal. Essa saturação ela é muito importante para a gente ter bons resultados no retoque, tá? O tempo de saturação influencia muito na fixação. Então, às vezes, eu errava muito por querer finalizar o procedimento mais rápido, tirava antes do período da saturação e acontecia de ela não fixar tão bem, tá? Então, o período da saturação é muito importante. Aqui, durante essa saturação, é o momento ideal para você ir alinhando o pós-procedimento com a sua cliente, explicando como funciona a cicatrização, tá? Qual o processo, o que acontece enquanto está cicatrizando, porque ela passa por várias fasezinhas, então é muito importante a sua cliente saber de todos, para não estranhar nenhuma parte desse processo e ter o melhor resultado também, tá? A gente faz a nossa parte aqui, mas o pós-procedimento também é muito importante, então você tem que orientar a sua cliente da forma certa para que você tenha um bom resultado. Eu costumo dizer que quando ela é bem orientada, você faz tudo direitinho na primeira sessão, o retoque é mínimo, tá? Então, a gente às vezes realmente não precisa nem retocar. O retoque é mais uma margem de segurança mesmo. Fazendo aqui a higienização. Então, vocês viram que o procedimento é super tranquilo, super rapidinho. Você agrega um valor enorme ao seu catálogo. Então, para você que trabalha com design de sobrancelhas, essa técnica aqui vai ser realmente uma técnica com muito valor agregado, onde você vai poder cobrar um valor mais alto. E, por exemplo, às vezes você faz o design de sobrancelhas, a sua cliente tem falhinhas, você vê que ela tem uma boa indicação, então você pode finalizar esse design com a simulação dos fios. Você pega o lápis dermatográfico, mesmo que você usa para fazer o mapeamento, faz a simulação desses fios, eu vou até deixar um trechinho aqui no final dessa aula para vocês verem. E aí ela já sai ali do seu espaço, vendo aquele resultado e ficando com vontade, né? Muitas vezes ela não faz ali na hora, às vezes por não dar tempo, mas ela já fica imaginando e faz depois. Então é uma coisa que você realmente vai agregar muito valor até no seu procedimento de design mesmo. Você vai conseguir vender com facilidade dessa forma. Tirar bem esse pigmento, tá? Então já tirei, venho de novo com a espuminha, que é para não ficar nenhum restinho de pigmento entre os pelinhos dela. E aí, como eu falei pra vocês, a Clara tem pouquinho pelo, então eu vou tirar só esses excessozinhos aqui na pinça mesmo, pós-procedimento. Que é dessa forma eu consigo tirar só o que tá bem longe, e até esses excessinhos que estão mais perto, eles já fazem diferença. Já deixam a sobrancelha mais natural. Então aqui finalizamos o nosso procedimento de nanofios. Aqui, quando a gente faz a Fuse Up, a gente finaliza com estímulos de crescimento, mas como a gente fez só os nanofios, a gente pode finalizar só dessa forma, ou então aplicando uma peliculazinha protetora no final, tá? Que como eu ainda vou fazer fotos, eu vou deixar sem a peliculazinha. E olha como fica linda, super natural, uma técnica que vai agregar muito valor ao seu espaço. E, né, tanto assim de técnica mesmo, você vai oferecer um procedimento muito natural e bonito para seus clientes, além do valor que você pode cobrar, que é acima de R$600, né? R$600 é o mínimo que você cobra nesse procedimento e fica muito lindo.
E aí, gostou da prática? Isso foi só uma pequena parte da técnica que vai mudar a sua vida e a sua carreira. Eu quero ver você faturando R$8.000 ou mais todos os meses com sobrancelhas. Bora ver se isso é possível? Digamos que você comece cobrando no máximo um valor baixinho ali de R$400 por sobrancelha. Se você atender uma paciente todo dia durante 5 dias na semana, você já consegue faturar R$8.000 por mês sem trabalhar no fim de semana. Percebe que você tem total liberdade na sua agenda para remanejar os seus atendimentos, podendo escolher quais dias você quer trabalhar e quais dias você não quer trabalhar, fazendo os melhores horários para você. Liberdade essa que eu nem imaginava que ia ser possível quando eu comecei a trabalhar com sobrancelhas ou quando eu trabalhava no shopping, por exemplo. E agora eu quero te convidar a andar lado a lado comigo, pois eu quero te ajudar a trilhar esse caminho lindo em busca da sua independência financeira e da sua liberdade de tempo. Tempo para aproveitar a qualidade de vida melhor com sua família, para ter mais tempo de viver melhor a sua vida. Lembrando que quem ficar até o final vai ter acesso a uma condição especial para esse método FuseUp. No curso você vai aprender tudo o que você precisa para se destacar nos seus atendimentos, desde a técnica de sobrancelhas até marketing e posicionamento. Dentro dos primeiros módulos você vai aprender tudo sobre design, tipos de mapeamento e como achar o formato ideal para o rosto da sua cliente. No segundo módulo, estruturamos a fundo a parte da nanoblade, em todos os detalhes para fazer os fios mais finos, como ter uma melhor fixação, como reduzir o tempo de retoque e otimizar o seu tempo e faturamento. Em seguida, nós vamos estudar os estímulos de crescimento e mais a fundo vamos ver tricologia para entender melhor como esse crescimento acontece. Para quem ainda não conhece a tricologia, é a ciência que estuda o couro cabeludo e como desenvolver tratamentos específicos para cada caso. Brown Lamination, abordando os melhores kits e tipos de nutrição para preservar a saúde do seu fio. E também separei alguns bônus e o primeiro deles vai ser um grupo de networking no WhatsApp. Quando eu comecei a trabalhar nessa área das sobrancelhas, eu praticamente não tinha ninguém para conversar sobre isso, então eu me sentia muito sozinha. Não sei se você já tentou fazer algo novo e se sentiu sozinha também, mas agora você vai ter a oportunidade de trocar experiências diariamente com outras pessoas que vivem o mesmo processo nas sobrancelhas que você está vivendo ou que já passaram por isso. Outro bônus que eu trouxe com muito carinho foram aulas sobre posicionamento e comunicação. Você pode fazer sobrancelhas divinamente bem, mas se você não tiver um bom posicionamento ou se você não souber se comunicar, isso vai influenciar nas suas redes sociais e você vai ficar sempre um passo atrás, podendo chegar a níveis muito melhores. A sociedade é treinada para acreditar que só se destaca quem tem os melhores produtos e serviços. E na verdade, o que realmente acelera o crescimento nas sobrancelhas hoje em dia é saber fazer um marketing bem feito. E claro que depois que a cliente chega até você, você também precisa oferecer um serviço de excelência. Então é uma sequência. Durante todo esse período de acesso ao curso, você tem um suporte direto comigo. Então, mais uma vez eu digo, você não vai estar sozinha. Basta comentar abaixo de qualquer aula na plataforma e eu mesma vou te responder. Agora vamos para a melhor parte. E eu separei um presente incrível para você já começar o curso com o pé direito. Agora, no final dessa aula, nós vamos abrir as inscrições e as primeiras alunas a se inscreverem ali nas primeiras 24 horas vão participar de um sorteio ao nosso Kit Start. Esse Kit Start contém um T-Body, 2 lâminas, uma pinça, 2 peles sintéticas para treino e um kit de pigmentos para iniciantes da Natural Pigmentos, com as principais cores que você precisa para começar os seus atendimentos. E quanto vai custar tudo isso? O valor do método FuseUp é de R$ 1.597. Mas para essa segunda turma, eu resolvi presentear você com 50% de desconto, saindo por 12 vezes de R$ 79,70 no cartão de crédito, que dá mais ou menos R$ 2,65 por dia. Imagina você economizar R$ 2,00 por dia e ter uma qualificação que pode te proporcionar faturar até R$ 8.000 por mês? Hoje em dia eu nem sei mais, na verdade, o que é que dá para você fazer com R$ 2,00 em um dia. Nem uma água de garrafinha é mais esse valor, né? E vamos aqui para mais algumas informações importantes. O tempo de acesso padrão do curso é de 1 ano, mas caso você queira estender o seu acesso por mais 2 anos, totalizando ali 3 anos ao todo, você pode estender por um valor simbólico de R$ 200. Caso você opte por renovar depois, não vai ser mais esse valor. As formas de pagamento são cartão de crédito, 2 cartões, Pix ou boleto à vista. Não temos a previsão para parcelamento no boleto, realmente só boleto à vista. E caso você opte por pagar no Pix, boleto ou cartão à vista, o custo fica R$ 797. Se você for de outro país, basta selecionar a bandeira do seu país na hora de realizar a compra. Nesse momento, eu imagino que você tem algumas dúvidas se esse curso é realmente para você. Mas eu vou tirar esse peso da decisão dos seus ombros e vou colocar nos meus. Você tem 7 dias para testar o curso e caso não queira continuar, é só falar durante os primeiros 7 dias que devolvemos o seu investimento sem nenhuma pergunta. Ou seja, 0 risco para você.
Recapitulando, o sorteio de quem se inscrever nas primeiras 24 horas vai ser o kit Start, que dá direito a um T-body, 2 lâminas, uma pinça, 2 peles sintéticas para treino e um kit com todas as cores de pigmentos da Natural Pigmentos que você precisa para começar a atender. E já já nós vamos para a abertura das nossas inscrições. Eu vou colocar aqui um contador de 5 minutos na tela e ao final dessa contagem vai aparecer um QR Code para você escanear e realizar a sua matrícula. Então já separa aí o seu cartão de crédito, ou então entre no aplicativo no banco para você ser uma das primeiras e não perder o nosso sorteio. Caso você tenha alguma dúvida, eu vou deixar também um QR Code para você falar com a minha equipe de suporte. E aí, te vejo na nossa aula de boas-vindas do curso? Enquanto isso, eu vou respondendo aqui algumas dúvidas que eu recebi bastante durante essa última semana. O curso serve para quem está iniciando? Sim. No curso a gente vê desde a base, que é aquele processo ali do design, de mapeamentos, de como encontrar o melhor formato para cada rosto, até a parte mais complexa, que é a parte da nanoblading, a parte da tricologia. Então você vai ter uma cartela muito ampla de serviços, podendo oferecer do mais básico ao mais avançado. Serve para quem já tem clínica? Sim. Além de ter essa cartela enorme de serviços, você também vai poder se atualizar, ou seja, são todas técnicas muito atuais no mercado. E como a gente viu lá no comecinho, quem não se atualiza fica para trás. Então essa é a sua oportunidade de agregar serviços que estão em alta, que entregam naturalidade e modernidade para as suas clientes. Consigo aprender online? Sim. Esse curso é feito para que você aprenda melhor online ali do que pessoalmente, porque você consegue ver com uma riqueza de detalhes maior, né? Cada aula é gravada com muito cuidado, muita atenção, além de você também poder sempre revisar aquele conteúdo. Então às vezes você atende e depois você pode voltar naquela aula, ver onde você acertou, ver onde você errou e ver onde pode melhorar. Então é um curso muito rico em conhecimento, eu tenho certeza que você vai amar. E o curso tem certificado? Tem sim. Ele tem certificado, né? Você vai ganhar sua certificação. Além de muitos outros conteúdos incríveis, como a apostila, tudo muito rico em conhecimento. Então, eu tenho certeza que você vai amar. E além de todos esses diferenciais, você vai ter suporte direto comigo. Então, vou segurar na sua mão, realmente vou lhe levar a outro nível. Vou estar disponível para tirar todas as dúvidas que você tiver e vou sempre estar aqui. Então, não perde essa oportunidade de já entrar na área com alguém do seu lado, te dando suporte, te dando apoio. E a gente se vê nas nossas aulas do curso, hein? Acabei de finalizar o curso com a Karen de Fuse Up, maravilhoso, a didática super fácil também. Então, eu já fiz outros cursos, né, dessa técnica de fios, mas nada como o Fuse Up, mesmo que são fios bem delicados. Então a minha procura foi exatamente essa, né, de fios bem delicados para a gente levar mais naturalidade para nossos clientes também lá no espaço. É uma experiência maravilhosa. Meu primeiro contato, e já me sinto pronta para estar realizando a técnica, foi uma didática maravilhosa. A Karen super explica detalhes por detalhes. É uma técnica inovadora, os fios maravilhosos de fazer, bem realista. Então, assim, para o mercado isso é maravilhoso.